E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Nessa aula a gente vai começar um módulo novo sobre alocação de polos. E para esse conceito ficar bem claro, a primeira aula vai ser de introdução. Em primeiro lugar, vamos ver onde a gente se encontra no nosso curso. A gente viu no primeiro módulo conceitos gerais sobre a teoria de controle, certo? No segundo módulo, a gente enfocou aqui no nosso controle e a gente falou bastante sobre o controlador PID. E no terceiro módulo, a gente viu bastante sobre o nosso processo, modelagem e identificação. Certo, galera? O que a gente vai fazer nesse módulo agora de alocação de polos? A gente vai unir informações do controle com informações do processo para fazer alocação de polos. E o que é isso, galera? O que é alocação de polos? As palavras já dizem quase tudo, certo? Vai ser alocar polos. Alocar é escolher um lugar onde eu vou colocar esses meus polos. E os polos são o quê? Considerando a nossa função, uma função qualquer de transferência, os polos são as raízes do denominador. Nesse caso aqui, os polos são menos b e menos c. São os dois valores de s que zeram isso aqui, certo? Se s for menos b, isso aqui é igual a zero. Se s igual a menos c, isso aqui é igual a zero. E, lembrando só também que a gente tem os zeros, que são os valores que zeram o numerador da minha função de transferência. Então, a gente viu que é alocar polos. Então, vamos ver por que alocar polos. Para falar sobre isso, galera, eu vou utilizar uma lembrança de uma aula que a gente viu sobre controle proporcional, em que a gente tinha essa função y de s na saída. Variando o valor de Kp, variando ele, a gente conseguia diferentes respostas. Uma a gente fez com Kp igual a 1, que a gente teve essa resposta aqui. E o que mudava quando eu mudava o Kp? Mudava o valor dos polos. Depois, com Kp igual a 2, eu tive uma resposta assim. Igual a 2,5, na verdade. O que a gente tinha. E com Kp igual a 5, uma resposta assim. Ou seja, o que acontece, na verdade, quando eu mudo o lugar dos polos, quando eu mudo o valor deles, eu modifico, interfiro em todas as características da minha resposta, como o tempo de acomodação, o erro, sobrepasso, oscilações, certo, galera? Então, o que eu tinha aqui era um polo com parte real. A parte real era igual para todos eles, todos os polos, e a parte imaginária, que é aquela multiplicada por j, era igual a 0,87 no primeiro, no segundo era igual a 1,5 e no terceiro era igual a 2,17. Então, eu mudei o meu valor dos polos e com isso eu obtive respostas diferentes. Como a gente representa isso aí, então, galera? A gente vai representar os polos num eixo imaginário pelo real, em que imaginário é o eixo y e o eixo real é o eixo x. E a gente vai representar sempre x como polos e 0 como zeros. Dos polos que a gente teve naquela equação, a gente tinha sempre, para Kp igual a 1, a gente tinha os polos menos 1,5 mais ou menos 0,87j. Assim, o menos 1,5 real está aqui e o 0,87j positivo fica mais ou menos aqui e negativo mais ou menos aqui. Assim, os meus polos para esse k igual a 1 foram esses dois polos aqui. Certo, galera?
O que aconteceu depois? O segundo par de polos tinha parte imaginária mais ou menos 1,5J. Assim, aqui fica a parte imaginária dele, sendo que a parte real é igual. Beleza? E o terceiro tinha em 2,17. Então, esses são os polos que eu obtive, aumentando o valor de Kp. Assim a gente consegue ver, galera, que eu mudei o valor de Kp e eles continuaram na mesma linha. Ou seja, eu não consigo colocar o polo em qualquer lugar que eu queira. Isso vai depender de características do processo que eu quero controlar. E como é que eu escolho o lugar em que eu vou colocar os polos? Bem, digamos que eu tenha um polo dominante, o que vai se comportar de acordo com uma equação de primeira ordem. Assim, o que eu tenho que fazer? Quanto mais à esquerda eu colocar o meu polo, maior vai ser o meu expoente da minha resposta, ou seja, mais rápido vai ser o meu processo. Certo, galera? Quanto mais à esquerda eu colocar os meus polos, quando eu tiver como colocar eles mais à esquerda, mais velocidade vai ser o meu processo, que é uma coisa boa, geralmente eu quero isso. Quando eu tiver um par de polos, eles podem ser complexos. Podem ser de forma oscilatória. Assim, o que eu tenho que fazer é tentar não ter parte complexa, ser só puramente real, para que o sistema não oscile. E sempre, é claro, colocando eles mais à esquerda possível. Certo, galera? Isso vai ser alguns dos critérios básicos que a gente vai usar para escolher o lugar dos polos. Então, nesse módulo, galera, a gente vai ver a equação característica, que é aquela que vai determinar os polos, como alocar os polos por KI, Kp e Kd, que são as nossas constantes do controlador P e D, e a gente vai usar o método do lugar das raízes para alocar os nossos polos. Certo, galera? Até a próxima aula e muito bons estudos. Tchau, tchau!